Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Pedro Cavalcante, que foi aprovado em oitavo lugar para Comunicação Social e Divulgação do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pedro, eu quero te dar os parabéns, seja muito bem-vindo, se apresente para nós, por favor. Boa noite, Lívia. Obrigado pela oportunidade. E é legal também contar um pouquinho para a galera, né, da trajetória e também trazer um estímulo para outras pessoas que estão nessa luta que é bem complicada. Bom, eu me chamo Pedro Cavalcante, sou daqui do Rio, sou jornalista de formação, fiz um mestrado fora da área, sou mestre em saúde coletiva e agora estou fazendo um doutorado em comunicação. Fiz esse concurso do IPEA, fiz alguns outros e continuo na luta, né? É um concurso em que eu fui aprovado no cadastro reserva. Estou fora das vagas imediatas, torcendo muito aí para a convocação acontecer. E tenho 35 anos, não sei se eu já falei, tenho 35 anos e sou daqui do Rio. E é isso. Muito bom, Pedro. E é interessante conversar com você, né? Porque você passou em um concurso específico, de um cargo específico, que a gente chama. Uhum, E sim. isso pode estimular até mesmo outras pessoas que são da área de comunicação, que não fazem ideia que existem concursos na área de comunicação, a Uhum. seguirem a vida pública. Então, eu quero iniciar aqui a nossa conversa entendendo o início de tudo, né? Quando que você começou a olhar para o concurso público, o serviço público, como uma alternativa de carreira? Em que ano você estava? Em que momento de vida você estava? Perfeito, Lívia. Então, eu sou servidor federal já, desde 2014, sou assistente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando eu entrei, o meu cargo é um cargo que só exige o ensino médio para ingresso. Quando eu entrei, eu não tinha nem concluído ainda a faculdade de comunicação, eu estava perto da conclusão, mas ainda não tinha terminado. E naquele momento, eu não posso dizer que eu iniciei uma jornada de concurseiro ali, porque foi um concurso que eu tive também um pouco de sorte, eu não tinha uma grande preparação, eu fiz poucas provas, entrei, né? E mais ou menos uns 5 anos depois, lá para 2019, 2020, aquele iniciozinho da pandemia ali sim eu comecei a me preparar para concursos da nossa área, né, da comunicação, e também de uma forma mais objetiva, mais estruturada, estudando um pouquinho mais, né, tendo uma preparação um pouco mais condizente também com a mudança de nível, né. E a motivação para isso é uma motivação dupla, assim, claro, todo mundo procura um emprego estável, uma boa relação de qualidade de vida e trabalho, são coisas que o serviço público oferece, mas nessa jornada também como servidor, né, na Universidade Federal do Rio, eu fui me tornando servidor, digamos assim, eu gosto, né, então eu criei um interesse pessoal pela gestão pública, por políticas públicas, né, e gostaria de continuar servidor, né, atuando agora na minha área, enfim, num nível diferente. E então, para mim, são as duas coisas, né? Qualidade do trabalho em si, remuneração, tudo mais, e o meu gosto pessoal pela vida pública também. Pedro, que interessante. Significa então que quando você prestou esse concurso do IPEA, você já tinha uma base, pelo menos o que a gente chama do ciclo básico de estudos, né? Das matérias Sim. básicas, você já tinha uma noção de como estudar, mas eu quero focar especialmente nesse estudo recente para o IPEA. Compartilha com a gente a sua rotina de estudos, a sua melhor rotina em questão horas líquidas, como que você se dividia também, né, com o seu trabalho, quantas matérias você fazia por dia, como que era o seu dia a dia aí de estudante concurseiro? Olha, Lívia, eu não sei se eu sou a melhor pessoa em relação àquela dinâmica muito comum do concurseiro, que estuda muitas horas e tem uma divisão muito objetiva. De fato, eu fui fazendo vários concursos de comunicação aos poucos, por volta de um tempo mais ou menos de 5 anos, 6 anos, então eu de fato já tinha uma bagagem bastante considerável, principalmente nas específicas. E nessa reta final, vamos colocar assim, um mês, talvez, um mês e meio antes do IPEA, eu fazia nos dias de trabalho, eu praticamente não media, mas eu posso colocar assim umas 4 horas líquidas pelo menos, porque era o tempo que eu tinha também à noite, sentava, estudava até a hora de dormir. E nos fins de semana aí eu fazia 6 horas, 7 horas. Mas eu tenho um foco muito grande em bateria de questões, né? Eu gosto muito de estudar por questões e, para mim, é muito funcional, assim, na minha maneira de estudar. Eu, muitas vezes, inclusive, vou às questões antes de esgotar a teoria, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um básico da teoria, é fundamental. Então, eu lia, agradeço aí também aos estratégios, os PDFs, os materiais, mas eu, muitas vezes, fui às questões antes de ter esgotado, né, porque eu entendo que a maneira como as bancas, né, no caso era a SESGran Rio, na prova do IPEA, abordam as questões é parte do estudo, né, da teoria. Né? Você não consegue entender exatamente
do que você está falando se você não sabe como isso vai ser trabalhado na prova que você vai fazer. Então, eu tenho esse foco em questões, assim, isso para mim é um diferencial, eu acho. E é Então, importantíssimo, mas, por exemplo, Pedro, no seu dia a dia, você utilizava PDFs, videoaulas, chegou a usar trilha estratégica ou seu estudo sempre foi começando por questões? Explica isso pra gente. Quais os materiais do estratégia que você utilizava? usei os PDFs bastante, inclusive, usei tanto da área específica como o das disciplinas de conhecimentos gerais. Acho que usei até mais o das disciplinas de conhecimentos gerais, porque na área específica do IPEA também a gente teve que pegar alguns livros, né? Porque é uma prova também que trabalhou com divulgação científica, então tinha uma pegada mais acadêmica, mas usei os PDFs de estratégia, usei a trilha. Não me lembro exatamente agora se eu usei a trilha específica do IPEA, não lembro nem se ela estava disponível, mas eu usei a trilha muitas vezes, inclusive do meu próprio jeito. Então eu fui adaptando, né? Na trilha tem uma parte em que você tem separado também por disciplinas, né? Então eu algumas vezes peguei essas trilhas de disciplinas, enfim, me ajudou a manter uma organização um pouco mais clara. Então usei sim, videoaula não é muito meu perfil, eu assisti algumas videoaulas sim, mas em geral eu só pego na videoaula quando eu tenho muita dificuldade na leitura, quando eu estou sem tempo demais, porque aí eu posso aproveitar em trânsito, né, botar para ouvir e tal. Mas usei com certeza, principalmente PDFs e um pouquinho da trilha. E você falou aí de dificuldade, né? Quais eram essas matérias que você tinha mais dificuldade e o que que você fez para superá-las? Ora, no IPEA, eu confesso que eu tive bastante sorte até com esse edital, porque ele me ajudou, né? Ele veio com disciplinas nas quais eu tenho mais facilidade. Agora, na parte de conhecimentos gerais, entrando lá no Estado de Políticas Públicas, aí a gente tem alguns temas do direito, né, que eu não sou tão familiarizado. Eu tive que pegar um pouquinho ali de AFO, então aquela coisa toda de lei orgânica, plano plurianual, né, para poder estudar. Mas usei também PDF para isso, usei questão, mas o meu foco mesmo no estudo no dia a dia foi mais das específicas, né? Até pelo peso maior na prova, né? Mas assim, não sei se eu respondi, né? Mas, Respondeu assim. Agora uma pergunta é. que eu quero te fazer, que eu acho que vai ser Ok. boa essa resposta, é da discursiva. Você teve discursiva nesse certame? Tivemos 2, né, provas discursivas, inclusive o tempo foi muito apertado. Eu até acompanhei um pouquinho pela imprensa, conversei com outros colegas que fizeram a prova, não foi uma impressão só minha, né, a gente enfim, teve que correr muito contra o relógio aí nessa prova, e foi uma preparação também que eu fiz tentando um pouco supor os temas que seriam interessantes, que seriam coerentes, né, com o trabalho do IPEA, tentar pegar um pouquinho ali do que a CG Gran Rio já fez, mas o relógio apertou muito nessa prova, então, assim, foi muito corrido para escrever. Como que foi a sua preparação para a discursiva, né? Você treinava em casa, fazia, enfim, simulados, como que foi? Treinei em casa, fiz um levantamento de temas que eu julguei que seriam pertinentes para essa prova, né, pensando tanto na comunicação como nas atribuições do instituto também, em que ele faz, o que ele trabalha. Então, naturalmente, isso poderia pesar, né, na prova discursiva, como muitas vezes pesa, dependendo do cargo, né, você escreve sobre coisas que sejam relevantes para o concurso que você está fazendo. Então, treinei em casa, escrevi bastante e até acho que deveria ter treinado mais com um relógio, cronometrando o tempo, coisa que eu já fiz em outros concursos e nesse eu acabei não fazendo e sinto que isso pesou na prova. Então deixo também como um conselho a quem estiver se preparando, né, para provas discursivas em geral, que cronometre também o tempo, porque isso conta muito. Conta demais, Pedro. E uma pergunta também muito importante, né, de todo esse processo é a reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova. Como que foi a sua reta final? Nesse ponto você já estava focando em revisões, em questões, consumindo conteúdo novo, como que foi? Reta final é foco em revisão, então, eu não tenho tanto costume de fazer o meu próprio material, de resumir, de sublinhar, não é o meu perfil. Eu pego revisões prontas, então pego lá nos PDFs também o resumo que os professores às vezes colocam no final dos capítulos, né, vou reunindo esse material já dos professores, me ajuda muito, e pego questões. Então eu fico muito focado nisso e as minhas 2 semanas, pelo menos, né, porque a prova do IPEA foi bem perto do carnaval. Eu até cheguei a sair no carnaval um diazinho com culpa, mas na semana logo anterior do IPEA foi de fato quase que um 24 horas, assim. Todo o tempo que eu não estava no trabalho, eu estava estudando, eu nem contava a hora líquida. Enquanto eu conseguia ficar acordado, eu estava fazendo questão, revisão, usando material também dos professores para isso.
E como que foi sua execução de prova, né? Você falou muito do tempo, e eu gostaria de Uhum, perguntar se você começa pelas de maior facilidade, dificuldade, se você vai para as específicas, né? Lembrando que você é de uma área específica, tem peso maior. Como que é a sua uhum. estratégia de prova? Olha, normalmente eu vou fazendo a prova correndo, digamos assim, a prova objetiva. Eu faço primeiro a objetiva, né? Faço ela correndo e vou marcando, vou sinalizando as questões, que eu não tenho certeza absoluta ou nas quais eu tenho um nível maior de dificuldade, e tenho ali a minha maneira de, colocar nas alternativas ali, e marcando as alternativas que eu julgo que poderiam, ser pertinentes para aquela questão. Então, por exemplo, eu circulo uma que eu acho que é a resposta certa, outra eu vou marcando se eu tiver alguma dúvida. Normalmente eu faço isso, eu dou uma passada geral, faço tudo que eu tenho certeza ou quase certeza, volto, termino o que está faltando, e aí faço o discursivo. Tem gente que faz a discursiva primeiro, né. Às vezes eu faço o contrário, eu dou essa passada geral, faço tudo que eu tenho certeza, faço as discursivas e volto para as que eu tenho dúvida naquele tempinho final que sobra, né, antes do gabarito. Pedro, dá para a gente uma visão, né, do mercado de concurso público para a área de comunicação, que muitas pessoas da área de comunicação não têm noção, não têm ideia que existe essa possibilidade, né, em outros órgãos públicos. Você reparou um aumento na oferta de vagas? Porque quando tem também aquilo, né, 2, 3 vagas. Como que você tem É. percebido esse momento atual nos concursos públicos para a área de comunicação? Olha, eu vou ter que ser honesto também, né, na resposta. Sim, de algum tempo para cá a gente tem notado, eu acho que não só na área de comunicação, né, no geral, as ofertas de vagas aumentaram. Tem o concurso unificado vindo aí também, com muitas vagas de comunicação. Houve uma oferta geral, isso está sendo muito bom para a nossa área, eu acho que isso está estimulando pessoas que não acreditavam muito a voltarem a estudar, né. Eu, inclusive, embora tenha uma trajetória, estou intensificando meus estudos aí também. Eh Mas a minha trajetória também conta um pouquinho sobre como é a comunicação nos concursos, né. Eu tenho muitas aprovações e ainda permaneço no meu cargo inicial. Finalmente, esse ano veio a convocação, depois de muito tempo, para a Transpetro, né, onde eu passei também em quarto lugar, para jornalista, e por uma série de questões, o doutorado em andamento, etcétera. Quando a convocação finalmente aconteceu, eu optei, pelo menos por enquanto, pedi fim de fila e decidi continuar na UFRJ. Mas a questão dos concursos de comunicação é justamente, muitas vezes, a quantidade de vagas, né, são 2, 3 vagas, 4 vagas, mas eu acho que as pessoas têm sim que se preparar. É uma carreira que, eu particularmente gosto muito da área de comunicação pública, gosto de comunicação governamental, acho que devolve muito também para o país e devolve para a pessoa que investe nisso. Você é uma, claro, por ser uma carreira muito específica também, você aproveita aquilo que você vem estudando, né, então não vai perder, muita gente tem esse medo de se preparar e não conseguir, você leva, né, os conteúdos de comunicação, eles continuam presentes em todas as provas, eles só são reorganizados, e estou feliz com essa perspectiva também, tanto do aumento de vagas, como do aumento de convocações excedentes, né, que é algo que todos nós aí no mundo dos concursos estamos contando, que possa nos beneficiar, e acho que vale muito a pena sim, apesar das poucas vagas, acho que vale muito a pena sim, focar nisso, acreditar e seguir numa preparação aí de pelo menos médio prazo, né, e a gente chega lá. Exatamente. Pedro, e você teve apoio dos seus amigos, familiares? Como que foi esse outro lado dos concursos públicos que eu chamo de lado B? O que é isso? É tudo aquilo que vem junto, né, com a jornada, mas se refere ao lado emocional, sobre o Uhum. nervosismo, a ansiedade, a autocobrança, o apoio. Como que foi a sua experiência nesse lado B dos concursos? Ok, sempre tive muito apoio da família, de amigos, de relacionamentos, quando tive também. Claro, a gente, no meu caso especificamente, foram os concursos e a pós-graduação, né, que eu fui levando tudo ao mesmo tempo, então mestrado, também agora estou no doutorado. Então essa vida de estudar o tempo todo exige um certo, né, uma certa, às vezes uma certa retirada, assim, da vida social, uma diminuição do tempo disponível e tal. Mas comigo, pelo menos, eu dei sorte, encontrei pessoas legais que me apoiaram, que também tinham a sua rotina de estudos, né, que também tinham a sua vida atribulada ali. Então, fui tocando isso aos pouquinhos também. Nunca tive o perfil, né, de ser a pessoa que estuda 20 horas por dia, eu sempre estudei bastante, mas eu sempre tentei, pelo menos, equilibrar um pouco, a minha vida pessoal, emocional, com os concursos, até para que eu conseguisse sustentar também uma preparação.
de médio, de longo prazo, senão fica muito difícil às vezes, né, você coloca uma carga emocional muito grande nisso, fica muito ali, e às vezes você segura um tempo pequeno, 1, 2 meses assim, mas não segura 2, 3 anos, e às vezes precisa desses 2, 3 anos, então eu tive sorte com as pessoas ao meu redor e eu acho que eu também consegui administrar legal essa doação, essa dedicação. E a questão do nervosismo, isso existiu, de ansiedade? Nossa, super, total, tanto na hora da prova, né, e isso é muito complexo também, às vezes, porque você vem de toda uma preparação, de repente, na hora da prova, é um momento que você precisa executar aquilo, então, com certeza, super. Eu acho que não tem quem não passe por isso, em maior ou menor grau. Você está investindo muito seu tempo, você está acreditando numa coisa, você está dedicado a uma coisa, você está deixando, às vezes, de sair com os amigos, de fazer uma coisa legal, de, sei lá, de se divertir para estar em casa, entendeu? Num livro, num PDF, estudando, fazendo questão. Então, sim, com certeza, emocional, eu acho que para qualquer pessoa, né, mais ou menos equilibrada, ele vai pegar. Pega sim, com certeza. Bom, e você acumula algumas aprovações. Como que Sim, foi o momento que você viu o seu nome ali aprovado nessas outras aprovações e também nesse concurso do IPEA, que mesmo que esteja em cadastro de reserva, é muito próximo, a gente tem fé que vai ser chamado sim. sim. Como que é essa emoção? Se Deus quiser, seremos chamados, né, muitos dos que estão no cadastro. Nossa, é muito bom, né, porque esse do IPEA também foi muito maravilhoso, porque é um concurso de um nível muito elevado, e ele foi a consequência de uma preparação de longo prazo, que começou também com outros concursos, né, talvez mais simples, dependendo do mundo dos concursos. E é muito gratificante, né, você acreditar também, ver o resultado acontecer, e mesmo que eu não seja convocado agora também, eu acredito, continuarei e sei também que, dados os resultados, só esse ano eu fui 4 na Transpetro, fui 8º no IPEA e sei que num próximo concurso de comunicação também tenho grandes chances de conseguir uma ótima colocação, e é uma emoção que a gente não sabe exatamente como descrever, né, é muito bom porque é isso, porque você percebe que tudo aquilo, né, que toda aquela coisa que você passou, tudo aquilo, e é uma jornada muito solitária, a jornada dos estudos é muito solitária, né, sejam os estudos que forem, né, mas no mundo do concurso talvez um pouco mais até. Você percebe que tudo aquilo fez sentido, né, de alguma forma. E o IPEA particularmente, né, uma instituição com a qual eu me identifico muito. Esse cargo, no meu caso, é um cargo de comunicação e divulgação científica, é uma área que eu gosto muito, então seria um super sonho, aguardo muito essa convocação, vou ficar muito feliz de poder integrar o instituto e fazer esse trabalho lá. E é isso, felicidade, é o que a gente sente. Excelente. Pedro, uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação, o que seria? Não sei exatamente se isso responde tanto o IPEA, mas eu acho que isso é muito importante, né, na vida e nos concursos também. Eu acho que, até por uma falta de autoconfiança, eu vejo algumas pessoas, às vezes, desviando muito do caminho, assim, elas começam a estudar para um concurso e vão para um outro, pulam para um outro, aí começam a ponderar que um determinado concurso é mais fácil, que outro concurso é mais difícil, e aqui eu não vou passar, porque o IPEA tem um nível muito alto, salário muito bom, e a galera está muito preparada, mas eu vou passar aqui e tal. E eu também já pensei assim, em alguns momentos, né. Às vezes a gente tem também uma necessidade muito grande, uma pressão muito grande, pessoal, ou de trabalho, ou de desemprego, ou de grana, ou sei lá, e essas coisas começam a pesar. Mas eu acho que vale muito a pena você focar. Tem no mundo dos concursos, por exemplo, tem gente que tem um cargo específico que admira muito, um trabalho que admira muito, um sonho naquela área. Tem gente que quer trabalhar na sua área de formação, né, nós somos jornalistas e, o cara quer ser concursado como jornalista, como comunicador, né, social. Enfim, os perfis são vários. Eu indicaria para quem está começando que tenha, que pense, que pare e avalie de verdade aquilo que deseja, onde quer chegar, foque nessa preparação. E no meio do caminho você vai fazendo outros e tal, mas não perca de vista aquilo que você deseja de verdade, porque tanto o fácil como o difícil no mundo dos concursos, eles vão ambos exigir muita coisa. Vai exigir estudo, vai exigir dedicação, vai exigir que você abdique da sua vida social, às vezes, vai exigir que você não esteja com a sua namorada, com a sua família e tal. Então, vale muito a pena você olhar nesse horizonte realmente na direção do que você quer e tentar seguir ali, sabe? Né? Não se deixar tanto levar por isso de fácil, difícil, eu dou conta, eu não dou conta. Faz o que você quer, segue, e no meio do caminho, de vez em quando, vai fazendo um ou outro, né? E as coisas vão acontecendo aos poucos, você vai vendo.
o resultado chegar. E como que você considera o Estratégia Concursos, o material, os professores nessa sua trajetória? Excelente, gosto muito, utilizei bastante, tanto nas disciplinas específicas como nas gerais. Uso muito os PDFs de estratégia, de todos os materiais, de todos os recursos, com certeza é o que eu mais utilizo. Os PDFs eles ajudam muito qualquer concurseiro, porque o material tá ali reunido, né, então ele facilita muito o nosso trabalho de não ter que buscar. A maior parte dos materiais que eu encontrei, todos os materiais que eu precisei de estratégia foram muito bem elaborados, muito bons, os professores são bons. Usei um pouquinho lá do material, se não me engano, acho que é a Júlia Branco, né, da comunicação, usei também, junto com livros, com outras coisas, gosto muito das aulas dela também. Não tenho absolutamente nenhuma observação negativa à estratégia. Usei a trilha também, eu tenho o meu jeito, tudo eu adapto, né, eu não uso exatamente nada como deveria ser, mas usei a trilha também bastante até. Peguei algumas disciplinas, assim, que eu tive mais dificuldade para poder sistematizar o estudo, né, então usei ali um pouquinho da trilha, fui misturando a trilha com o meu jeito, com o livro, com o PDF, e foi super útil, foi fundamental, com certeza, tem sido muito bom para mim em todos esses últimos concursos. Excelente, é isso mesmo, Júlia Branco, né, referência na área de comunicação, de concursos públicos Sim, aqui do Estratégia. Pedro, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em contar a sua trajetória de estudos para nós. Foi muito interessante te ouvir, é bom ouvir um jornalista, né, coloca tão bem as palavras, coerente, coeso. ah, Parabéns. legal, eu te agradeço, Lívia, imagina, você conduziu super bem também, né, e é isso, uma oportunidade também para mim, não só de contar sobre trajetória, essa coisa toda, mas assim, o que eu mais gostaria não sendo, só para fechar, né, não sendo um concurseiro tão convencional como alguns colegas são, eu fico feliz de poder dar esse estímulo para os colegas que são da nossa área, para outras pessoas que querem fazer concurso. Cada um tem o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua trajetória, mas dá para fazer, né, dá para fazer. A gente se organiza e consegue chegar onde quer. É isso, com persistência. Muito obrigada, Pedro, parabéns, que você tem uma linda trajetória, viu? Obrigado, Lívia, muito obrigado mesmo. Boa noite aí. E para você que nos acompanha até aqui também, obrigada pela companhia e pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais, tchau, tchau.